Olá, mais uma vez, mais uma entrevista para a Rádio Barreirinha de Portugal, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência e também para os nossos seguidores do canal do YouTube. Quero saber. Um projeto que Mauro e eu criamos para conversar com mulheres que já sofreram violência e conseguiram se superar, ou que ainda estão numa relação de violência, mas buscam o rompimento, buscam mudar de vida e estão dispostas a contar o que passam para ajudar outras mulheres, porque eu contando a minha história eu me curo e outras pessoas, outras mulheres ouvindo a minha história podem também se curar porque vão perceber que isso não é só delas, que a culpa não é delas por passar ou por viver com um homem violento ou com um homem narcisista. Lembrando que nem todo homem violento é narcisista, mas todo narcisista é violento. Então, nós vamos hoje entrevistar uma mulher, né? Que ainda está numa relação de casamento, por isso ela não vai se mostrar, não vai aparecer na câmera, apenas a voz dela e contando a história dela. Ela vai contar da forma como ela achar melhor, do jeito dela, e nós vamos respeitar o momento que ela está vivendo. Ela está num processo de conscientização. Ela se deu conta, se conscientizou que vive uma relação de violência, que ele é narcisista, mas ainda não está no momento de romper, está buscando um caminho para isso. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Se fosse fácil, nós não viveríamos tantos anos ao lado de um homem que exerce a violência. Então, nós vamos começar perguntando como você gostaria de começar a sua história. Eu gostaria de começar essa história, contando desde o começo, mas o começo para mim foi flores, era tudo muito maravilhoso. Eu não conseguia entender, eu não conseguia ver que eu vivia um relacionamento, na época era só um relacionamento, que era doente. Eh, eu vivi com essa pessoa, já tô quase 40 anos juntos, e depois de 10, talvez 10 anos, que eu via que tinha alguma coisa errada, porque eu só vivia pisando em ovos, sabe. Eu vivia só tudo que eu fazia eu não podia falar, só que eu vim ter perceber isso agora, depois dos meus 50 anos, depois de muitos anos de casada, mas na época eu não podia falar, não podia sair sozinha, achava que era amor, que era porque ele gostava de estar perto de mim. Ele dava muita festa, a gente saía para muitas festas, viajei muito, e era tudo muito, muito maravilhoso, mas vivia uma situação que eu vivia trêmula, sabe. E depois começou as proibição, eu parei de trabalhar, não podia ir na casa de família, só que ele não mostrava que era ele, né. Que depois eu passei a pensar que era eu que não queria estar na minha família, mas eu sinto dor no corpo, porque eu gosto da minha família, é pessoas que de muita convivência, de muita festeira, Uma muito, família sabe, um unida. se preocupa com o outro. Uma família muito unida. Muito unida. E ele começou a botar defeito em Botar cada um. defeito, botar defeito. E eu não consigo falar direito. Eu só sei que eu vivi um relacionamento que não era assim livre, a pessoa não deixava, tudo que fazia tinha que ser junto. Né, eu te levo, eu te busco, eu te eu eu me preocupo com você. Na verdade, estava cerceando a tua liberdade, É, de ir e vir a hora que quisesse. sim. É no horário dele, do jeito dele. Sim, era no horário dele, do jeito dele, ou então agora eu não posso, eu esqueci, amanhã a gente faz, e não fazia. E eu sempre esperando, esperando. E eu desenvolvi uma ansiedade que remédio não cura. Qual era o sentimento quando ele combinava com você? Não, amanhã nós iremos. E no dia seguinte ele dizia, não, hoje não dá, não vou poder. Qual era o teu sentimento, assim? De ver que ele te enrolou, que tu aguardou, que tu esperou, e mais uma vez ele não cumpriu. Então eu não percebia que eu estava sendo enrolada. Estava sendo manipulado. Manipulada, pra mim isso não existia nessa palavra. Vai ficar muita coisa para trás aí, mas aos 50 anos eu quis comemorar meu aniversário de 50 anos, e foi chocante porque falei que queria fazer, e ele botou empecilho, ele não gosta de me ver arrumada,
ele não gosta de ninguém perto de mim. Quando eu me mudei para esse lugar que eu moro, eu fiquei com mais de 3 anos com o interfone estragado e não sabia que era problema. Não, tá estragado, tá estragado. E a gente fica assim meio que hipnotizada, Anestesiada. porque eu É. perguntava pro zelador, arruma meu interfone. Não, dona Beth, fala com o seu Mauro. Não, mas você que tem que arrumar. E parece, ele se juntou, com o zelador eu não posso pedir nada. Eu não posso pedir ajuda, porque parece que Realmente, eles fazem esse jogo, eles fazem uma triangulação com alguém aliado a eles, para poder deixar você no lugar que ele quer deixar. E homem combina com homem, né? O que o homem disser, possivelmente ele diga, olha, o que ela pedir, você não liga, ela não bate bem da cabeça, é assim que eles tratam as mulheres. E aí o outro passa a acreditar que ele tem razão, porque você vai lá, pede, ele não permite, e fica aquele jogo. Isso dá uma sensação de loucura mesmo, não é? De dissonância cognitiva. Mas por que está estragado? Por que não arruma? Não é assim? E eu fui só perceber porque eu tive dengue. E quando eu fico doente, ele fica feliz da vida, que me vê acamada ali, né, sem vontade de fazer nada, querendo fazer as coisas, ele não me cuida. E quando ele fica doente, eu cuido dele. Ficava tocando violão, feliz da vida, sabe? E aquilo, aí eu começava, poxa, e coincidia que vinha pessoas, né, essa moça que descobriu que, através vou falar minha filha, da minha filha, que eu estava doente e que ele não podia me ajudar. Aí ela falou assim, eu vou lá. Então ela ia tocar o interfone não funcionava, meu telefone não funcionava, sabe? Aí E ela Estava num foi. cárcere privado. sim, eu não sabia, não percebi. Ninguém podia ter Ninguém. acesso a você. Minhas colegas passavam pra gente fazer caminhada, deixa a terra. Gente, ó, só combinar um horário que eu vou estar lá embaixo, né? Então, essa moça, ela falou pra ele assim, ó, seu Mauro, a Beth é minha amiga e a gente precisa ajudar ela. Você arruma esse interfone. Porque eu quero ver minha amiga. A menina não gosta, detesta fazer comida. Quem faz comida e arruma a casa dela é o marido dela lá. Ela fez uma canja e me levou. Essa foi a primeira vez que eu tive dengue. E toda vez que eu adoeço é nesse sentido. Sabe, parece que ele cresce. Ele vai fazer os passeios dele na praia, vai. E quando eu falo, pelo menos me dá uma comida, ele faz miojo, que eu odeio miojo. Eu odeio, eu odeio. Quando eu comia, eu nunca comia aquele tempero, que eu acho aquilo muito, sabe, muito, Muito naquela químico. época era muito Muito químico. salgado e aquele tudo outro, né? Aí eu fazia um temperinho ali mais, mais o meu jeito e comia. Mas assim, então, aí eu fui vendo, aos 50 anos queria fazer a festa, fiz, mas não foi nem do jeito que eu queria, aí se tornou um churrasquinho lá, e ele não apareceu. Não queria ir, que não quero isso, porque ele tem. Essa casa também é popular, tá? Ele comprou uma casa, que essa casa também foi o terror da minha vida. Eu odeio até falar nela. Porque eu fui. Ele tava querendo era me escravizar mesmo, além de me botar em cárcere privado, que eu vivia, né? Isso eu tô pulando muita coisa, porque Não eu não importa. consigo. Eu entro em choque, Não eu fico importa, assim, eu não fico importa. desse jeito, dessa Não maneira. importa. Eu não. Porque eu não consigo falar as coisas pior que ele fez. Nunca apanhei, mas vivia cheia de dor, era como se eu apanhasse com luva de pelica, mas que não machucava mais por dentro. É doído. Eu me achava louca. Eu me acho insignificante. Que eu não sou inteligente e que eu não vou conseguir nada. Isso é muito duro. E eu não consigo sair dessa relação. Eu tô em outro lugar. Tá na hora de eu voltar porque eu descobri algumas coisas novas lá que tá me dando prazer. Mas eu não sei. Eu vim de mala e cuia e não sei se eu volto e não sei se eu fico. Isso é a vida que eu vivo. E agora eu ainda consigo falar isso, eu tô em paz, eu não conseguia falar nada, eu não consigo, eu ficava muda. Então é muita coisa. Então nesse dia desse meu aniversário, aí ele aparece lá e fala, vai ver se não vai se triquitar toda. Aí já me deixou, já me congelou, né? Já me disse. Aí tinha uma amiga do meu filho, ela me jogou no banheiro, me arrumou, me ajeitou, me vestiu.
Aí ficamos, acabou variando assim, porque a gente quer fazer 15 anos, uma festa bonita, 40 anos, uma festa bonita, 50 anos, mas não. Aí eu concordei de fazer um churrasquinho, tá bom, né? E lá pra Santa, ele, ó, acho bom terminar isso aí, porque eu não quero ninguém na casa. Eu falei, tá bom, Mauro, tá bom. Aí eu saí e deixei o povo lá na festa. E aí ele não me maltrata, ele não é de xingar, não é de. Mas ele me mata na unha porque ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele não pergunta se eu tô bem, se eu tô mal, não pergunta. Minha irmã tava com você, ele nunca perguntou. Um dia ele disse assim, eu falei, nossa, a Rose tá se virando lá sozinha, ela faz as coisas. Mas é bom fazer isso mesmo pra ela não se entregar. Mas ele fala, tipo assim, se eu ficar, eu vou me ferrar, né? Porque é isso que ele mostra. Na verdade, eles não têm empatia com o sentimento de Não ninguém. tem. Parece que Eles o meu não sofrimento, sentem- se eu eles não sinto colocam- dor, se não eu se sinto colocam no saudade, outro. ele sente alegria e me afirma. Exatamente. Se sente nos olhos dele é prazer, É. né? Você vê o prazer nos olhos Ele dele. já me deixou várias vezes, assim, né, a gente sai pra andar, aí ele tem energia. Quando eu vou pra praia, que eu vejo ele andando sozinho, ele tá andando maravilhosamente, né? Mas quando é comigo, ele mostra, parece que é a cuidadora, sabe? Aquela cuidadora, fala, não, se levanta, quando eu te vejo andando sozinho, você tá aqui todo jogando rede, nossa, parece um, sabe? Por que que você anda assim? Aí, uma das vezes que eu não queria andar com ele mais, nem ando mais, não ando. A gente saiu para andar, aí não, eu vi andar e falei assim, onde tu vai? Eu falei, vou fazer caminhada. Eu vou com você. Eu falei, Mauro, eu vou fazer caminhada. Eu não quero fazer passinhos, não. E, não, nós vamos. Quando chegou 10 minutinhos que tava andando, aí ele, mas você tá andando muito rápido. Aí já começou a me travar. Você tá andando rápido. Parece que eu ouço a minha história, que eu revejo a minha história. Eu falei, Mauro, mas eu quero caminhar para fazer exercício. Então você. Aí ele combinou, então vai. Mesma coisa. Vai, quando você chegar, eu vou estar te esperando aqui. Eu vou até onde eu der. Aí eu te espero aqui. Fui. Quando eu voltei, ele não tava. Ele não tava no local que a gente combinou. Vai deixar você enlouquecida Fiquei procurando. enlouquecida, porque antes ele falou que não estava se sentindo bem. Perereu, quer voltar? Aí eu naquela de eu querendo mudar, eu falei, não vai mudar em mim. Eu falei, não, eu vou fazer minha caminhada. Porque toda vez que eu parava, que eu começava a andar de novo, ele ia comigo só para me puxar para trás. Aí eu parava. Aí eu voltei, cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Voltei em casa, toquei a companhia, que aí ele ficou. E eu vi, na hora que a gente desceu, ele falou, deixa a chave. Eu falei, Mauro, é melhor a gente levar a chave. Não, deixa a chave, eu não sei o que ele fez, ele tem um negócio que, sabe, ficou a chave. Ele deixou na bicicleta. Falou, não, pra quê? Pra não atrapalhar. Chegou, ele pegou a chave, subiu, ficou quietinho. Eu toquei o interfone, fui no zelador, subi, apertei a o zelador abriu o portão, né, a portaria, ele nada. Eu fiquei desesperada, voltei todo o caminho que eu tinha feito, todo o caminho que eu fiz, e fiz rápido mesmo, eu me acabei com as minhas pernas, fiquei dolorida. Aí pra voltar não tinha, falei, meu Deus, pra onde que esse homem foi? Eu fiquei enlouquecida, minha filha, se acontecer alguma coisa, eu nunca mais vou me perdoar. Aí parei uma pessoa, o rapaz está fazendo caminhada, moço, por favor, eu tô sem telefone, eu moro aqui e eu me perdi do meu marido. Eu falei, moço, eu não vou, eu só quero ajuda, só liga pro táxi, que eles, na hora que você dá meu nome, rádio táxi, já vai logo dizer que é onde eu moro. Assim o rapaz fez, o rádio táxi veio, aí me levou, o zelador, eu falei pro zelador, eu não sei nem se o zelador tinha visto ele subir. Aí o zelador, eu falei, zelador, eu quero pagar o táxi, não deixa pagar. Aí eu falei pra ele falou assim, o Mauro não tá aí, não. Menina, foi bom que eu descobri. A porta de todos os apartamentos, ela pelo menos não dá, abre a minha porta. Então, na hora que eu pensei de dar uma pernada na porta para abrir, eu falei, não, vou pedir a chave pro vizinho. Veio um negócio assim, eu bati na porta do vizinho, falei, vizinho, uma coisa doida, mas me deu vontade de bater aqui, eu preciso entrar na minha casa. E o Mauro não tá aí? Eu falei, acho que não, que eu já apertei, abri a porta, aí o Mauro tava na porta. Rosa, eu tava com tanta dor no corpo, que eu tinha andado muito. E depois eu voltei tudo. E Desespero, voltei né? correndo. E eu só peguei o táxi na hora de voltar, que eu não tinha mais Isso é pra te castigar, porque você Porra, teimou. me castigou. Você teimou com ele, não obedeceu, ele lhe puniu. Aí
Aí fui, tomei banho, fica aquele banho bem comprido. Aí na hora que bateu o Mauro, eu toquei aqui, você, poxa, nem viu. E aí, gente, me deu um medo, mas me deu um medo o que eu faço? Aí a gente dá um medo e a gente não tem coragem de fazer nada. Não. Nada que você fica, Neutraliza, gente. a gente fica, meu Deus, esse homem é um monstro. E o que eu faço? O que eu faço? E não achei resposta. E ele ficou tocando ali, ó. Só música alegre. E eu lá na cozinha. Feliz por ter te deixado enlouquecida. Foi. Aí depois aconteceu outra vez. Como é que foi a outra vez? Já aconteceu 3 vezes. A outra vez não lembro, mas ele já me deixou. Assim, ele não me deixa fora. A segunda vez eu fui nas mulheres. Inclusive na Associação das Mulheres, as que sofrem violência, né? Sim. Aí então eu fui e reclamei. Mas eu não tenho coragem de fazer o registro, Boletim de registrar ocorrência. registro de ocorrência e botar pra frente. Que é desde 2012 que eu tô nessa luta e nunca abri os olhos, porque é uma coisa assim, dar o tapa. Ele não é muito de alisar, não, mas ele maneira, fica ali na dele, eu acho que tá tudo bem. Tudo jogo de manipulação. Na hora que eu acho que tá tudo bem, ou se eu tô bem, se eu tô andando, se eu vou receber alguém, ou se eu tô falando alguma coisa boa, eu não posso falar, cala a boca, você não sabe falar. Ou então aquela terapia do silêncio. Ele fica calado, 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 que dói. Dói. Como é que tá um punição. casal e não conversar? É punição. E quando conversar, só ele que quer falar. É tratamento de silêncio. Ele fala mais de hora e 20 que eu já marquei. E quando eu quero falar, ele levanta e deixa eu falando sozinho. E nessas alturas eu também já tô notando que eu não gritava. Ele gritava comigo, era sutilmente, mas quando ele passou a berrar, eu berro. Que é isso eu falei, que um dia A eu gente cheguei na fica delegacia reativo, da isso é mulher. reação, né? Um dia eu cheguei na delegacia da mulher que eu falei, no dia que ele queria que eu colocasse um remédio no olho dele, que ele operou só pra me punir. Porque ele tem medo de injeção, de vacina, de injeção. E ele tava com pterígio. Quando eu viajei pra cá, ele queria operar. Eu posso até estar enganada, mas ele não ia fazer essa cirurgia. Fez a cirurgia, ele metia o dedo no olho. Ele mete o dedo no olho, fez o homem tirar, porque antigamente botava um tampão, agora bota uma lente e só. E ele disse que estava ruim, pagou acho que 6 mil para fazer esse negócio. E aí quando foi de madrugada, isso ele já tinha uns 3 dias me punindo, porque eu tinha vindo pra cá. Eu tinha vindo pra cá, cancelou minha conta, mas depois voltou. E nesse dia, quando foi de madrugada, porque toda hora eu levanto pra tomar água, toda hora eu levanto pra olhar a porta, toda hora, porque eu já encontrei as portas várias vezes abertas, ou então o gás. Eu abaixo, agora eu escrevo e boto lá, fechei. Tá? Apareceu. Gaslight é te enlouquecer, é enlouquecedor. É fazer você ficar louca mesmo. Tem uma história que depois eu vou contar sobre Gaslight, onde se originou o filme de 1940, onde o homem queria enlouquecer a mulher, ele baixava, que era lampião naquela época, né? Não tinha gás, ele baixava e aumentava, e ela ficava enlouquecida procurando onde é que estava, ele fazia isso escondido dela. Ele, por exemplo, colocava as chaves numa gaveta, e aí quando ela ia procurar, as chaves não estavam mais. Aí ela procurava por tudo, daqui a pouco ele ia lá e disse, tá aqui a chave, ó, você tá doida. Ele queria realmente enlouquecê-la para ficar com os rubis que ela tinha guardado de herança de uma tia. E isso foi um caso real que se transformou em filme, que hoje é o gaslight que se fala tanto no transtorno de personalidade narcisista, que é um dos mecanismos de manipulação para enlouquecer a mulher. Negar a verdade. É uma loucura. A gente não quer pensar isso, mas tá. Quando eu resolvi, eu falei, fechei a porta tá hora. Fechei o gás tá hora. Aí parava. Aí o gás começou a vazar. Começou a vazar assim na boca. Aí eu, gente, que coisa doida. Aí eu fui, peguei um monte de sabão. Minha casa eu não posso ter nada. Eu não posso ter uma cortina. Todo mundo já foi na minha casa. Poxa, se você tem uma casa, um apartamento, não tem que ser lindo? Do seu gosto. E eu não quero nem coisa da assim sua chique. energia. Eu quero Um sofá, um quadro ou quadro.
precisa ter muito quadro. Quando eu fui, ele gosta de coisas velhas, coisas assim, mas tudo bem, uma coisa velha, mas limpa. Eu não posso limpar a casa, porque eu vou mexer nas coisas dele, eu vou estragar o som dele, ele me dá um notebook, mas ó, você não é pra usar assim, 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 assim. Exatamente. Eu tenho medo de usar meu CPF, eu tenho medo, eu não acredito nas pessoas, eu não acredito em mim. Como é que eu vou acreditar nas pessoas? Eu tenho que acreditar só nele, mas acreditar nele, ele me ensina a ter medo. Ele me ensina. Como que eu vou ter um computador e não vou poder usar o computador? Cuidado, E eu só quero cuidado, olha isso, eu cuidado, só olha quero aquilo. pra Bem estudar, assim. Rosa. Eu amo o livro e não entendo. Isso já não é culpa dele, é o Helder fala, fala da frente dele. Porque eu amo o livro, mas quando eu não entendia, eu quero ler o livro todo no dia, mas não é. Agora eu já aprendi que não é. Se eu ler uma página ou meia página, mas se eu ler todo dia, eu vou ler e aquilo vai me ajudar em Se não alguma coisa. entender, eu volto a ler de Se eu não novo. entender, Quantas menina, vezes que eu preciso? eu leio o livro 2, 3 vezes, mas agora, hoje em dia, já me ajuda mais, porque ele me deixa longe dessa criatura, me deixa longe dessa... E ele me provoca, pega o livro, agora eu procuro ler longe. Então deixa eu voltar. Aí, depois começou a vazar em outro lugar o gás. Aí eu coloco o sabão, eu enchi, eu pego meio sabão naquela boca do fogão, que é um fogão velho, nós compramos as coisas. Porque tem coisa velha, até, quando eu limpei o fogão, ele comprou lá o apartamento, tinha as coisas. E o apartamento era de aluguel, alugado de fim de semana. Então, imagina, o banheiro era aquela sujeira do cano de... Acho que o cano é galvanizado, então tem muito ferrugem. Menina, me deu trabalho, trabalho. O fogão, eu tive que rapar ele. Mais de 3 Mas ele dias gosta já. de ver você assim, né? Como uma serviçal. Limpando, limpando, limpando. Pois é, por que não me deu uma casa bonita e maravilhosa? Gente, eu ia adorar fazer comida para aquele homem, eu ia adorar botar a mesa bonitinha. Mas eles não gostam disso. Eles não valorizam nada disso. Aí, eu rapei, a moça até falou, dona Beth, Se você tiver prazer em colocar uma mesa posta, ele nem Ele vai bota sentar à defeito, mesa, um dia ele bota botou defeito. defeito. Se Na você comida, fizer Rosa uma falou assim, tá comida, muito boa. lembra do lagar? se você fizer uma comida, ele ainda vai dizer assim, tá bom, não, não. Não é assim? Nunca Ele elogia, agora nunca ele só elogia, eles só reclamam. A tua história, Rose, você falando, parece que eu estou revivendo toda a minha história. Todos eles têm o mesmo comportamento. Todos os narcisistas, eles têm um padrão de comportamento. Se você falar com 500 mulheres que vivem com narcisista, todas vão fazer esse relato. Eu já passei por isso durante 17 anos, a Rose está há 40? Quase 40, 40 foi em 80, anos. final de Pois 86 é, para 87. e eles vão cada vez, eles vão acirrando mais, cada vez é uma escalonada. detalhe, eu comecei- Como ele vigia minhas contas, quando eu fui fazer enfermagem, meu filho, mãe, vamos estudar, mãe, vamos estudar, porque o meu filho queria. Ele não entendia também, mas ele falava, se a gente estiver junto, andando, fazendo caminhada de manhã, e era pior, porque aí ele maltratava o Helder, né? Aí eu, mãe, vamos fazer enfermagem. Fiz todo, menina, foi uma tortura. Foi uma tortura terminar aquele curso. É tanto que eu não quero voltar, não quero trabalhar. Eu fiz um curso de cabeleireiro, não quero mexer com cadeira, porque correu, foi mudando pra lá. Eu sabia que no dia que ele aposentasse, a gente ia mudar pra esse lugar. Mas ele me levou pra lá porque aqui eu tô cercada de irmãos, de colegas, de tudo. Isolou você. Então, e lá eu fiquei isolada, e só tinha que ir pra praia com Só ele. tinha ele. Só tinha ele. Aí eu queria, só depois de quase 3 anos, que eu comecei a ir pra igreja, que comecei a me libertar pelo menos um pouco, sabe? Me libertar, respirar um pouco, mas mesmo assim, não recebe ninguém, não traz ninguém. Ele faz aqui, tem vergonha da casa. Eu falei, Mauro, então arruma. Mauri, Não vamos arru- arrumar. Ele não arruma para não dar motivo de você levar alguém para dizer que tem vergonha da casa, que não é vergonha da casa. Ele não quer você feliz. Ele não quer você se relacionando, interagindo, se comunicando. Ele quer você nessa condição que ele lhe colocou. Isolada, sem direito a nada, sem direito de ir e vir, depender dele para tudo, absolutamente dele, depender absolutamente dele. É assim que ele quer você. Quando eu estava estudando, ele nunca foi muito de ligar, não. Às vezes estava fazendo aqui, né? Quando eu morava aqui, estava fazendo almoço, pererê, aí ele, deixa, vambora, vamos acampar. Eu falei, mas e a comida? Não, vambora. Aí meti no freezer, né? Quente, do jeito que tá, saia do fogo, não, deixa eu pelo menos separar, não assim mesmo, a gente... Então ele me proporcionou uma vida boa, entre aspas.
porque até naquela época era. Porque talvez era no momento que alguém vinha pra minha casa e ele me tirava, pra não receber, sabe? Então, eu sei o lance do fogão, só funciona 2 bocas. E esse lance eu botava o sabão, daí a pouco o sabão saía, se é só eu e ele. Falei, por que tu tirou? Não, não foi eu que tirei. Eu falei, nossa, será que eu tirei? Mas se a boca, como é que eu ia tirar se a boca não tinha? Jogos de manipulação enlouquecedores, para você perder a capacidade de reconhecer se você é certa ou está enlouquecendo. Na verdade, quem está enlouquecendo você é ele, com os comportamentos. Já aconteceu o negócio Imagina, da é a chave. negação, é o gaslight. Depois eu vou te mandar um para você ler sobre o gaslight, Tá. sobre esse filme. A chave, eu botava a chave, eu boto a chave no lugar, sumia. Ou então eu não achava o documento, procurava, aí já ficava assim, né, fora de mim, aí ficava, nossa senhora. Ou então ele também não achava o documento, não, deixa eu procurar, deixa eu olhar no teu bolso, deixa eu olhar. Não olha, Mauro, eu tô com você, eu não vi você. Né? Aí eu me enfiava na mão e tirava, deixa eu ver, o seu João, o que eu faço? Aí o seu João, seu Mauro, deixa eu procurar. Ele, não, ela não sabe, ela me deixa doida, não sei o quê. Aí, quando ele saiu um pouco com o seu João, eu subia, aí eu pegava e ia no carro, tava no carro. Ou então tava no bolso da calça dele. Uma vez vindo pra cá, ele me passou a maior vergonha. Ele tirou o dinheiro do banco, a gente dormiu num local, pelo seu nome, é vindo, na cidade lá de Minas. Eu sempre gosto de parar lá, na hora de pagar a conta. Aí porque ele tem um bolso comprido, aqueles calção, né, que tem aquele monte de bolso. Aí ele coloca e ele não lembra. Aí, mas dentro dele deixar, eu não posso pegar nos documentos dele. Eu não posso pegar nem nada dele. Ele mexe em tudo meu, mas dentro dele é aquela bagunça, cheia de poeira, mas não pode. E eu obedeço. Aí tá, eu falei, Mauro, vi você tirou o dinheiro, você botou no bolso aqui no lado direito. Não, você pegou o cara lá do hotel, ficou olhando assim pra mim. Gente, eu passei a maior vergonha. Eu falei, ó, larga de ser doido. Larga de ser doido, deixa eu pegar. Empurrei ele, encostei ele na coisa, meti a mão e tirei, olha aqui. O cara vai pensar o quê? Irmão, que o cara vai pensar que eu sou uma fuleira que tu pegou no meio da estrada. Você pegou no meio da estrada, Mauro. Aí eu vim chorando de lá até aqui. Aí chega nessa pessoa, que lá é maravilhoso, ele morava na chácara. Menos de 20 minutos eu veio aqui, Mauro, quero ir na menina. Não, amanhã eu te levo. Mauro, eu vou vir aqui perto das meninas, eu tô sentindo o cheiro das meninas, não posso falar. Amanhã eu te levo. Aí esse nosso amigo que acolhe a gente lá, seu Mauro, deixa ela lá. Ó, senhor, não mexe, não, deixa comigo, não sei o que, perereu. E quando ele deixava vir, eu disse, meia hora, como que meia hora eu vou ver 9 irmãos? Como? Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu passei por isso também, mas assim, para você poder responder para os nossos ouvintes, né? O que faz a gente ficar ao lado desses homens? Mesmo sabendo que eles nos atormentam, nos torturam, o que faz a gente ficar com eles? Eu nunca me perguntei, quando eu vou para alguma terapia, algum encontro assim, de mulheres que ela fala, se pergunta o que você acha. Essa pergunta, essa resposta, eu não consigo. Já me perguntaram, tu gosta dele? Eu falei, acho que não. Eu não quero não quero que ele nem encoste em mim. Eu não quero que ele passe nem perto de mim. Mas eu não consigo sair. Ninguém consegue. Você não é a única. Eu fiquei 17 anos e uma das minhas respostas foi a minha carência afetiva, a minha dependência emocional. Desde criança a gente tem essa necessidade de ser amada, de ser querida, de ser valorizada, de ser qualificada, né? De que nossos pais nos enxerguem, de que nossos pais nos vejam. Mas os nossos pais estavam envolvidos com outros filhos, com tantos filhos, com a casa, com o trabalho, e não puderam nos dar aquilo que nós, crianças, esperávamos receber: afeto, carinho, atenção. Não que não nos amassem, né? Mas nós nos sentimos isolados. E aí, se a nossa criança interna se criou carente. E na versão que estamos hoje, nós continuamos carentes. Eu estou me tratando, né? Diz É que um processo, isso mesmo. é um processo, a gente não fica curada. Eu estou numa cura. E então, quando a gente encontra um homem que eles chegam de maneira assim, os cavaleiros, não é? Uhum. Não é um príncipe. Um príncipe encantado que vai nos levar para o castelo no cavalo branco. Depois que nós adentramos o castelo, é que eles viram o sapo, é o contrário. Aí eles viram um sapo, não, eles viram um monstro. Não é nem um sapo, é um monstro que eles viram. E aí a gente vai começando assim, ó, porque esse lugar do prazer que a gente encontrou com eles, de ser amada, de ser valorizada, deles ficarem encantados conosco, é o mesmo lugar da droga
e do álcool, do alcoolista e do toxicômano. A gente fica esperando aquele homem voltar a ser o que ele nos trouxe de prazer. Assim como o alcoolista volta a beber para ter o prazer da primeira bebida que dá. Então eu Aquela tô curada, euforia. porque eu não quero ele mais perto de mim. Eu já tô meio caminho. Curada. Tá curada. Mas assim, ó, você ainda não conseguiu. Quando eu vim aqui o ano passado para ver meu pai, aí eu preocupada com ele, vou só para o aniversário do meu pai. Fiquei 3 dias, acho que 2 dias e meio, no terceiro eu fui embora. E meu pai veio, teve um AVC, tive que voltar. E eu voltei para o Dia dos Pais. Quando eu vim, em abril, ele tinha cancelado a conta. Mas descancelou, porque eu voltei em 3 dias, ele foi lá. Então assim, ó, Ele faz Mas- isso, eu tiro a conta, ela volta correndo. Mas É. deixa eu falar sobre a cura. Sim. A nossa cura emocional, a nossa carência afetiva, é um processo. Não dá para dizer assim, eu estou curada. Eu hoje ainda tenho que ter cuidado se eu for me relacionar com alguém, porque de repente a minha carência volta toda. Ah, eu quero alguém que me veja, que me enxergue. Não, eu é que tenho que me amar. Eu é que tenho que me valorizar. Sou eu é que tenho que me enxergar com o valor todo dessa mulher que eu sou. Eu não posso depender do outro. Eu não posso esperar que um príncipe encantado me enxergue. Sou eu que tenho que me olhar e me enxergar. Então a cura é um processo. Enquanto a gente não romper, não temos a cura. Já me perguntaram, o que você vê nesse homem? O que você viu? O que você vê hoje? O que você esperava dele? Sim, ele te eu adoeceu, uma né? mulher de 66 anos que não tinha... Ele te adoeceu. 66, não, 60 anos, que não estudei, não tive... eu não tive aquela, porque... Não é porque a pessoa não consegue aprender, porque hoje tinha gente que talvez até tinha mais dificuldade de aprender as coisas que eu, mas não parou de estudar, lutou, venceu, né? Mas ele fez você acreditar que você emocional. não tem capacidade. Sim, ele fez eu terminar o segundo grau. Ele fez você... Quando eu quis continuar e começando a viajar, claro, né? Aí eu Tava bom viajar. tava bom viajar, tava bom, era chegando de um passeio para outro, todo fim de semana era um passeio maravilhoso, era casa cheia ali, ele recebia todo mundo no Raranum. E quando começou a escolher, não, fulano não vem, era ali que eu devia acordar, mas não. Você ficou Eu fui esperando como- aquele eu fui homem como- voltar. Eu ficava entre as cruzes, eu gosto dele, mas gosto do meu irmão, mas e aí, sabe? Não foi, mas É bem hoje eu assim. vejo, ele me cancelou em abril, me cancelou em agosto. Em agosto ele não cancelou. Eu estou na mão dele. Se eu pedir 50, ele me dá 25 e quer troco. Olha. Aí, eu me senti assim, nossa, eu tô livre, porque não era isso. Eu falei pra ele, não é dinheiro. É que nem aquela música que fala, não é seu dinheiro que compra tudo. Não é o dinheiro. Falei, nossa, eu pensei que a gente tinha... Eu casei querendo alguém que cuidasse de mim. Esse lance a gente cresce. Repete. Repete. É. Eu casei. Hã? Repete. Eu casei querendo Ser cuidada. ser cuidada. Pois é aí que está o nosso erro, aí que está a nossa Então. carência. Deixa eu só te falar. Porque quem tem que cuidar de nós somos nós mesmos. Então, Somos nós que temos que nos cuidar. Nós temos que estar inteira para poder ter uma outra pessoa inteira e formar Ó, um dia dois eu fazendo- inteiros. Um dia eu fazendo caminhada e treinando, aprender, me perguntar e achar resposta em mim, eu descobri. Eu sofro, e eu acho e as mulheres sofrem por isso. A gente quer amar o outro, a gente quer cuidar do outro, a gente não cuida. E quando a gente vai cuidar da gente, a gente está abaixo do tapete. A gente é uma lama podre. Todo mundo diz, ai, você é tão linda. Eles estão tudo mentindo, eu não vejo. Por quê? A gente cuida, e quem cuida da gente? É isso, então eu tenho que me amar, eu tenho que me amar e cuidar de mim primeiro. Aí, quando eu pensei, nossa, mas eu sou egoísta, eu pensando, eu fazendo a caminhada, veio essa ideia na minha cabeça. E eu sofro por isso, porque eu amava o outro, eu gosto do outro. Mas na Eu não quero verdade, que o outro sofra. quando a gente se doa para o outro porque a gente não sabe cuidar da gente. Então, o que a gente faz? Nós tiramos de nós para dar para o outro. Nós deixamos de cuidar de nós, de olhar para nós, para olhar para o outro. E esses homens narcisistas, eles querem mulheres como nós, empáticas, maternais, que gostamos de cuidar. Eu chamava ele de filho. Então, você estava no lugar de mãe, cuidando de um homem. Cuidando de um homem que é perverso, que tortura, que manipula. Então, você
você não enxergou esse homem do jeito que ele era. Você queria cuidar, você queria cuidar, você queria cuidar e cuidou. Só que ele não tem isso para lhe retribuir. Ele não tem amor para lhe dar, ele não tem nada. As minhas cunhadas, que a minha cunhada, ela é uma mulher livre mesmo. Ela já casou, ela é mineira, casou com um gaúcho de família alemã. E uma das vezes ele me viu, nós fomos fazer caminhada lá na praia, Copacabana, Leblon, tudo, a gente andava muito. Uma coisa que me acalmava era caminhar. Então, quando ele chegou, ele põe água para ferver e aí sentou lá para ver televisão, traz uma água, aí para ferver. Aí meu cunhado falou, ué, o teu pé tá doendo, né, a mão, não? Mas ele fala assim, meio gaúcho, né? Aí ele falou assim, ué, por que a Beta tem que buscar água? Teu pé, né, a mão não. Aí eu olhei pra ele e falei, quando ele foi na minha casa, ó, esse meu cunhado, ele virou e falou assim, eu falei, Adete, fica à vontade, a casa é sua, tererê, tererê, tá, eu vou ficar à vontade, só me diz onde está o café. E eu vi que ele levou o jornal antigo, né? Quando foi de manhã, uma chuva de nada, eu corri. Eu sou bem tratada lá, então eu tenho que tratar bem as pessoas, né? Eu corri, fui comprar para um fresquinho e cheguei, ó, vai ler jornal velho não. Então ele, nossa, que carinho. Aí me deu um abraço e falou, falei, uai, eu tenho que tratar bem quem me trata bem. E ele me mostrou, eu fui ver que tinha alguma coisa, de vez em quando, alguém falava alguma coisa, tá errado. Aí eu parei, né? Eu ia pescar com a criatura a noite toda. Aí eu não podia, vou fazer pelo menos minha caminhada. Eu ia fazer a caminhada, aí voltar e ficava alongando. Mas E é aí rápido, ele ficava alongando. Aí, Aí ele vinha, não podia conversar com ninguém, não podia falar com ninguém, não podia isso, não podia aquilo. Filha de homem, eu tenho medo, eu tinha muito medo de homem. Tinha. Mas aí eu vou ficar lá na praia sozinho, sem. Aí eu ajudava a tirar peixe. Aí ele, não vem com essa, não, só tô ajudando. E. Ah, tá. Aí quando chegava, eu tinha que guardar o peixe, eu tinha que esquentar a comida. Aí ele sentava lá pra ver, ele só voltava cedo porque tinha futebol. Aí eu tinha que fazer tudo correndo, oxe. Mas né? isso não te dava a prazer de tu fazer tudo por Não, de ele? Primeiro eu fazia com carinho, né, Rosa? A gente arrumava. Ó, inclusive a gente dá Você começou a para fazer nossas com sobrinhas, amor, para com nossas carinho. netas e fazendo, ensinando isso. Ai, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. As minhas sobrinhas falavam, vai, vou arrumar um marido igual nem o tio Mauro. Chegava lá e fazia panqueca, jogava, porque ele é recebido, né? Aí Gosta de a panqueca dava não sei quantas voltas lá, assim, não arruma um homem, velho. Pode arrumar um velho, mas a gente de cabeça, gente, quer dizer, deve ter, né? Desculpa, moça. Aí, as meninas falavam, agora a gente não arruma, não. Arruma da tua idade, não, ó, muda. Porque aí eu chegava, a água, tinha que botar o sal, tinha que botar o álcool. Quando meu cunhado mostrou que, aí um dia eu falei, vem cá, eu voltei e falei, ei, eu também tô cansada. Eu tenho que guardar o peixe, eu tenho que guardar as suas tralhas, eu tenho que botar a água e a tua comida. O que começa por prazer, a gente começa a cuidar por prazer, por amor. Tem de jogar na cabeça dele. Eu falei, não vou. Mas a gente faz isso, Rosa, mas volta tudo de novo. Aí ele Daí a começa a pouco te eu punir. faço de novo. Aí ele começa a te punir porque tu tá desobediente. Era isso que acontecia. Porque quando alguém Ousou abriu meus olhos, eu lia. desobedecer. Eu, quando eu fui fazer enfermagem, todo o trabalho meu era desse negócio de doença emocional. Era sorteio Saúde de gente. mental. O que é isso? Eu quero Tudo pegar saúde no outro. mental. Se você ver minhas notas, é 9, 9,5, 10. E eu não tenho coragem. Mas eu também não quero. Se eu trabalhar, eu quero trabalhar num lugar bonito. Eu quero ver coisa bonita. Eu não quero mais, sabe? E eu não tenho coragem. Ele passou um dia inteiro, à noite, olhando. Isso é falso. Falei, Mauro do céu. Eu levei um ano. O MEC que tirou. Negando toda a sua capacidade. Menina, ele viu minhas notas, porque quando eu recebi, fui lá buscar, depois de um ano. Ao invés de lhe parabenizar e de ficar feliz, ele fez uma negação. Ó, ele fez isso Desqualificou. também com meu filho. Desqualificou. Ó, o Helder tem dificuldade, acho que é porque ele sempre falava, você é um bosta, você não vai dar conta. E ele não falava isso, mas um dia ele falou assim, por que tá indo pra escola? Você é burra. Eu falei, bom, a escola não é para burro não, que Deus não fez ninguém burro. Eu vou lá para aprender as coisas. Não é porque eu sou burra não, vou lá para aprender as coisas. Eu até cheguei a falar isso pro meu enteado, ele falou, meu pai falou isso. Ô, meu pai não tem jeito. Então, tudo que eu fazia, que eu deixo de fazer, virava castigo. Agora eu vejo que né, é uma punição. Ele tirou o
o dinheiro, mas no dinheiro não é isso. Agora eu tenho que arrumar serviço, agora eu não sei o que eu vou trabalhar. Eu vou ter que chegar lá e trabalhar. Aí eu tava pensando hoje, eu largo, que tá. Parece que é um grude, uma cola que não consegue. Porque aquilo não tem mais nada. É só sofrimento pra mim. Só que agora eu não acho que ele sofre. Ai, tô com não sei o quê. No dia que ele quis que eu colocasse, imagina, eu sem dormir há não sei quantos dias, ele me perturbando, faz a cirurgia, era mais de 2 horas da manhã, vem botar o remédio no meu olho, me ajuda, ai, me ajuda, tá, Mauro, ajuda. Olha aqui, não é você assim, que ele, quando ele fala assim, aí eu fico, né? Aí eu falei, Mauro, eu vou colocar o remédio no olho e você faz isso? Você fez isso, agora como é que eu vou colocar? Eu já fico tremendo assim, ó, mais do que isso aqui. Mauro, como é que eu vou colocar? Você vai ter que colocar, você tem que me ajudar. Eu falei, bom, me dá aí uma luzinha, porque eu não faço. Me dá aí que eu quero ver o que eu vou colocar no teu olho. Porque eu lembrei que minha avó ficou cega por causa de remédio que não era pra colocar. Aí ele, menino, só faltou me bater. Eu falei, vem cá, você tá querendo, você tá querendo me ferrar? Vem cá, eu nem acertava. Só acendi a lanterna pra dizer que tava filmando que eu tremendo. Aí, e ele, tá vendo aí, não quer nem me ajudar. Eu falei, eu quero te ajudar, não quero piorar não. Tô sem dormir, dane-se. Né? Eu que vou estragar teu olho, não. Se não pode até amanhã, ele fala, eu acho que eu coloquei, não pode botar muito. Então o que eu vou fazer? Aí eu liguei para as meninas lá que me assistem, mas, oh meu Deus, na hora que a gente precisa, foi um terror. Eu falei, vem cá, eu ligo para ele, você quer saber se eu tenho influência, o que vocês querem? Aí eu brigo com todo mundo. Eu não era brigona, né, Rosa? Eu era uma parte chata. Você ficou reativa. Eu já ataquei tanta gente. Eu falei, vem cá, eu te ligo aí desesperada e você vem me perguntar se eu sou influente, que meu marido é influente, o que vocês querem? Eu só tô querendo ajuda, só me tira daqui pra ele ficar aí, bota um troço na minha boca pra eu não encher teu saco, mas me bota aí, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ela, calma, não sei o quê, e pererê. E eu falei, gente, eu armei, porque eu não sei fazer o BO, né, refazer o registro. Mas deixa eu te perguntar, no momento que tu fizer o BO, você vai desencadear toda a Lei Maria da Penha, que tem os dispositivos legais de proteção. Você tá pronta para isso? Depois que abrir um processo, você tem que dar continuidade. Então, assim, você tem que estar muito certa, muito lúcida de é isso que eu quero. E aí, Menina, a delegacia o ano fazer o passado BO. eu vi. Porque se você fizer o BO e voltar atrás, Não, ele fica mais forte ainda. É. Ele fica mais poderoso ainda. Aí é que ele vai acabar com você. Você tem que estar certa de que é isso que você quer. Pois é, eu não tô. E o que falta para você ter certeza? Eu não tenho essa resposta. Eu tô fazendo terapia. Essa resposta tá dentro de você. Pois é, diz que é, eu não tenho. Não está no Foi o exterior. primeiro ano na minha vida que eu vim inteiramente, fiquei 20 dias, fiquei tranquila. Está há 20 foi, dias Rosa? aqui. Aí dá os gatilhos. Tem pessoas aqui, até da família e colega, que faz isso. Porque fica, sabe? Me explica, né? É tipo ele, controladora, e quer que eu faça do jeito dela, aí eu fico, né? Você já tá, Eu já não aguenta mais. Mara Rosa, eu venho porque quando a gente reza, a gente quer ter o melhor. Eu sei que eu tenho um lado bom, e por viver essa situação, eu vi que eu também sou cruel. Porque eu dou cada berro no Mauro, eu mando ele calar a boca, você não é cruel. Puta que Você não é cruel, você chegou no seu limite de não suportar mais, tá reativo. Quando você reage, ele não diz que você é louca? Não me chama de louca? Eu nunca vi, não, que eu mando ele calar a boca, sai de perto de mim, sai daqui. Provocam, a gente reage. Tá vendo? Ó, você é louca, não sei por que tá gritando, pra que tá gritando? Quer dizer, eles revertem a situação, eles distorcem a realidade. Qual foi a situação? Ele se tornou cidadão espanhol. A primeira vez que foi para ir lá pro consulado da Espanha para fazer lá não sei o que lá, aí a neta veio buscar ele pra gente poder ir, que ele não queria, ele não gosta de família, nem da família dele. Exatamente. Mas aí depois começou tratar bem a família, aí veio buscar. Aí a menina falou assim, vamos? Aí chegou na porta e falou, fica. Você não vai. Foi. Na frente das meninas. Eu falei, nossa, será que eles estão falando que eu tô maltratando ele? Eu acho que ele tá virando o jogo, porque tudo ele lê meu. Ele sabe que eu tenho lá o negócio que eu dei entrada lá, que eu tô sendo assistida pela Lei da Penha por violência. Você já fez o BO?
Não, eu não fiz o BO, eu fiz eles me deram um documento para eu poder ser assistida na faculdade pela psicóloga, porque ele não quer pagar, ele paga, ele vai na psicóloga, daí a pouco a psicóloga tá Eles são capazes de convencer a Ah, psicóloga inclu- que você que é a doida. Isso é verdade. eu Se ia for uma terapeuta que não tem experiência com violência, com narcisista, ele acaba convencendo que você é a doida. eu sou tão certa, se eu falar eu podia já estar trabalhando. Mas como no dia que eu conversei com meu pai, ele tava meio tristezinho, aí a Mara falou, dia de pai tá chegando aí, o aniversário de pai, ele vai estar inteiro, não sei o que, terereu. Aí eu falei, pai, fica inteiro mesmo, eu vou ir no teu aniversário. Isso em mim, eu sou... Deixa eu te assim, perguntar uma coisa. fala. Qual é o medo que você tem, qual é o receio que você tem de fazer um BO contra ele e o que pode acontecer com ele? Você tem esse receio pela idade dele? Ou que ele vai... Pois é, pela idade dele. É esse receio que você tem? Eu não casei pra dar a impressão assim que eu casei pra fazer isso. Ninguém casa para fazer isso. São 40 anos suportando. São 40 anos de sofrimento. Então, assim, ó, eu tenho receio de se eu indo na delegacia fazendo BO e tendo as medidas protetivas da Maria da Penha, eu vou prejudicá-lo. Eu acho que fico com peninha dele. Ai, meu Deus, agora que ele precisa, eu queria era cuidar dele. Meu filho já falou, não quero saber. Então, a mãe ainda quer cuidar do filho. Mas uma mãe não faz o que eu faço. Eu ignoro, eu não boto mais. Ainda existe uma maternagem por este homem, por ele ter idade, por esses 40 anos junto. Se eu me libertar, se eu conseguir sair fora, o que vai ser dele? Como se fosse assim, ó, ele depende de mim, ele não é feliz sem eu. É uma ilusão que nós temos de que nós somos muito importantes na vida Eu estou mais deles. doente do que eu imaginava. E, na verdade, nós não significamos nada para eles, nós somos Não. úteis, nós somos utilidade para eles. Porque eles podem estar mal, estar morrendo, que eles nos mandam embora. Quanto mais vulnerável ele estiver, mais arrogante ele fica. Não preciso de você, pode ir embora. Não sei por que você está aqui. E aí nós ficamos assim, não, coitado, precisa, como é que eu vou deixar agora? Como é que agora, nesse momento, que ele está com essa idade, ou que ele está doente, que ele está precisando de mim, eu vou abandonar? Que esposa ruim que eu sou. É isso que você sente ou não? Deve ser, né? Que eu não consigo sair. Todo relacionamento meu, eu tive que virar as costas e cair fora. Não foi muito, não. Eu tive o pai do meu filho, fez um sacana que fez o filho e não quis, né? Eu falei, pelo amor de Deus, só me ajuda a criar, você não precisa ficar comigo. Né? Você gosta, era menina ainda, estava aprendendo a ter mulher. Então, eu falei, só me ajuda. Como foi seu pai com a sua mãe? Foi um bom marido? Os dois se davam bem? Como é que é? O seu pai com a sua mãe? Os dois. Eu acho que foram um exemplo de casamento, de eu não via eles brigaiada nem nada, eles conversavam. Então você tem uma boa referência de marido e esposa. Eu tenho que nem minha mãe só largou meu pai porque ele faleceu. E ela só cuidava quando o Cassiano, só foi o primeiro, Sua mãe Cassiano só vai largou amar. seu pai quando ele faleceu? Foi, ela faleceu, então, né, viveram juntos, eles eram muito de conversar. Meu pai, Belinha, mãe era que resolvia tudo, mesmo sendo uma pessoa que não tinha instrução, mas ela tinha sabedoria. Ele a respeitava, considerava. Sim. Até onde a gente sabe, sim. Sabe? Meu pai, quando eu fiquei grávida, ele, minha filha, você não é a primeira e nem vai ser a última, a gente vai te ajudar. Ajudaram. Teve apoio pra Teve apoio, me deixou morando na casa deles, me ajudava, passava lá, Petinha come a manga verde, mulher deseja isso, uma goiabinha verde. Minha mãe, quando eu ganhei o neném, ficou 45 dias comigo, meu pai fazendo comida de grávida. Quer dizer que o primeiro relacionamento também te abandonou. Sim, foi abandonada. O outro, quando eu vi que eu queria era abandonar a mulher mesmo, eu larguei. E fiquei com o Mauro. O Mauro, eu falei, nossa, uma pessoa mais velha, e tratava a gente bem. A mim e a todos da família, então. Ele se me mostrou como uma pessoa maravilhosa. E só mudou muito, muito mesmo, mas eu fazendo esse exercício lá nas mulheres que me assistem, os parceiros já tinham manipulação. Porque os parceiros eram sempre para levar meu filho. Meu filho não é dele, né? Ele não quis ter filho comigo quando eu casei com ele. Queria, quando eu falei, eu quero ter filho, eu quero planejar um filho, ter aquele filho todo, né? Aí ele, não. Quando eu falei, mas bora procurar o médico, o padre deu, né? Um médico que tratava, né? Que na verdade ele era mais velho do que eu, mas eu com 34 anos, 35, o médico falou assim, não, o útero é velho. Mas vem que a gente vai conversar pra você não ter o risco. Ele não quis ter filhos. Não, comigo não.
Você disse que quando ia para passear também era manipulação. Pra levar o Helder. Mas se o Helder fizesse uma coisinha que não agradasse ele, ele não levava. Mas quando chegava, eu falei, tá vendo? O Helder podia estar aqui desfrutando com a gente. Isso aqui, aí eu A culpa era do me Helder. sentia a pior mulher. Pior mãe. Hã? Pior mãe. Pior mãe do mundo. Aí eu ficava, estragava o passeio. Aí pronto, aí eu ficava, gente. Quer dizer, ele é o anjo, né? O E eu só menino que fui era ver errado. agora, o ano passado. O menino que era errado. O menino que era errado. Na hora que aquela moça fez, menina, chega, eu entrava numa crise de... do jeito que eu tava de pijama mesmo, eu ia ainda bem que quase não tem ninguém na rua, eu ia lá no final da rua e voltava. Eu fiz uma semana, quando eu voltei lá na... Falei, olha, você mandou fazer exercício, eu não tô gostando, porque até os passeios bons não eram bons. Por que, Elizabeth? Nada é bom. A lista do ruim era enorme. Eu falei, não, e o bom, gente, e o bom? Quando eu fui escrever o bom, ficou, eu falei, gente, não era nada bom. A gente é que se ilude. Não era nada bom, eu me iludi. A gente é que se ilude. Vivi uma ilusão assim, louca, gente. Será que um dia eu vou ter homem? Nunca mais. É difícil. Depois disso é difícil. A gente custa acreditar em alguém. Ou se entregar. A gente custa acreditar que alguém vai nos querer do jeito... Porque a gente fica mais inteira. A gente não depende mais do outro para se perceber, para se amar. Então, assim, ó, pra quê? Tá tão bom sozinha. Você vai chegar nesse ponto. Tá tão bom sozinha. Você vai conseguir. Todas nós conseguimos. E é muito difícil depois você querer um relacionamento. Mas pode haver. Tem algumas pessoas que conseguem, que encontram. Mas tem que dar um tempo para cura. Não é assim, ó, eu saio de um relacionamento, de um casamento desses e já quero encontrar alguém. Não. Aí eu tenho esse Primeira cuidado. cura. Do pai do Helder, eu levei mais de 2 anos para arrumar alguém. Depois do Luciano. E aí? Olha, eu tenho muita coisa para contar, que a minha cabeça é confusa, você entendeu? Mas tem coisas bárbaras mesmo. Bárbara. E eu vou em médico, o médico você não tem nada, me vira a ver se você não tem nada. Quem abriu a minha cabeça também foi o cardiologista. Eu cheguei e ele falou, traz o resultado, eu quero conversar com você. Você sabe que existe no SUS médicos já preparados para as mulheres de 60 anos, com 40 anos de casamento, que vão, fazem queixa, eu estou sentindo isso, aí medica, faz exame, não tem nada. Semana que vem tá de novo lá, semana que vem tá de novo lá. Aí eles colocam, né, mulher queixosa, porque não tem nada que mostre fisicamente que está doente, mas é emocional e psicológico. E o médico encaminha para tratamento, porque é um casamento de violência. É. Então, os médicos do SUS já estão sabendo disso. Então, a sua história é muito comum, é tão comum que os agentes de saúde já cuidam disso. Da mulher ficar doente e não ter causa. Não tem e a causa é emocional, é psicológica, pelo casamento de violência. Eu tô todo ano quando eu venho aqui, eu tô com enxaqueca, sinusite, não tô nada disso. Então, Porque você tá mais inteira. Então, mas olha, não tem um dia, né? Ô, Beth, você tá bem? Ai, eu tô com dor, tô com isso. Ai, tô aquilo, pererei, ai, vou no médico, não é nada. Aí o cardiologista falou, você não tem nada. Você tem, tô vendo sua aliança, quantos anos de casamento? Tá. Qual a idade do seu marido? Ai, 7. Aí falou assim, aí ele foi me contar, seu marido não tô vendo, mas você tá vivendo um relacionamento narcisista, eu falei, não, eu já vi e aí isso. psicopata, falei, vou largar ele, não, Beth, não é assim não. Mas você vai ficar longe dele. Quando eu passei a ficar longe, eu comecei a sentir menos dor. E foi um médico. Vocês dividem o mesmo quarto? Não. Cada um Foi no ótimo, seu a lado. pandemia pra mim foi bom. A É, pandemia foi ruim pra todo mundo. A pandemia foi bom pra mim. Foi quando eu fui aprender a dizer não, bem mesmo, assim, não. Você entendeu? Bem de televisão comigo, não. Porque ficar só aquela, né? Porque política também, né? Controladora. Menina, eu vejo, agora eu olho o casal, eu vejo quem tá sendo controlado ou não. Você percebe? Eu percebo. Também. E dói. Aí dá vontade de abrir a cabeça, mas eu não posso, porque eu tô vivendo um relacionamento assim. A gente se identifica. Eu não né? posso, eu identifico, eu fico, meu Deus. Ai, Jesus. Aí eu tenho até que me conter, porque a gente vê nitidamente, né? Aquele negócio, não, eu vou te levar, eu vou te buscar. Isso já é um controle. Não, você não pode. A gente confunde no início, quando conhece, com carinho, com proteção. Uhum. Do carinho e da proteção evolui para o controle, para o domínio. E a Uhum. gente não se dá conta. Eles vão cerceando. Eles, nossa, como me ama, nossa, como me cuida, nossa, como me protege. Não é Era isso assim? que eu sentia. E é controle.
Vão cerceando, 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 até botar você num carro, como você viveu, com o interfone estragado, sem funcionar, sem celular, um cárcere privado. Você saía com ele e voltava com ele, ia até onde ele ia e voltava até onde ele queria. Que vida é essa? Que liberdade é essa? Não é ser humano, não é ser humano. Então, Beth, nós estamos a 5 minutos terminando o nosso tempo. Eu gostei muito de conversar com você, embora inúmeras vezes eu tive vontade de chorar, porque bateu muito forte em tudo que eu já vivi, e foi na mesma região que eu vivi, Pois que a é, gente né? Um lugar morou. tão lindo, né? Lugar lindíssimo, tanto que meu livro chama No Paraíso Eu Vivi Entre Flores e Espinhos, porque eu vivi lá nesse lugar em que a Beth vive, e também se aposentou e foi para lá para a gente ter uma vida maravilhosa. Tinha meu bugzinho, eu ia para a beira da praia, caminhava, tomava minha água de coco, meditava, mas ele não ia, ele não me acompanhava. E eu era uma viúva de marido vivo. Então, inúmeras vezes eu tive vontade de chorar, porque passei exatamente o que você passa. E esse nosso projeto, que Mauro e eu criamos, Quero Saber, que trabalha com mulheres vítimas de violência, que vivem com homens narcisistas, é para ajudar outras mulheres. Eu vivi 17 anos e eu sou especialista e trabalhei com violência doméstica há 30 anos. E não me isentou de eu me apaixonar por um narcisista. Porque no início ele não era ele não se mostrava dessa forma, sempre foi, mas não se mostrava dessa forma. Ele era amável, gentil, encantador. Eu era apaixonadíssima por ele. E assim, ó, nós conversando, você contando a sua história, que é muito minha história, e que com certeza é a história de muitas ouvintes que esse programa irá ao ar, e nós estamos ajudando outras mulheres. E um convite que eu te faço, que a gente volte a conversar outras vezes. Você tem muito para falar, você tem muito para ajudar. Tenho. O que você gostaria de falar para as nossas ouvintes? Não sofra calada. Acredita em você. Se ama. O amor não machuca. O amor não ignora. O amor não manda você calar. Vamos nos amar, gente, o nosso corpo, a nossa voz, a nossa vontade. Não vamos deixar que ninguém rouba a nossa essência de mulher, de um ser completo. Nós não somos diferentes do que os homens, mas a gente não pode permitir que isso, que algum comportamento de uma pessoa que é doente, faz a gente sentir um nada. Nós somos muito. E nós precisamos ser amada não pelo outro, por a gente mesmo. E pela nossa família, né? É isso. A gente tem que buscar realmente respirar o amor e viver o amor lindamente. Eu não contei tudo. Eu não contei tudo. Mas eu já estou aliviada do pouco que eu contei. É isso. Então, aos nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, aos nossos seguidores do canal YouTube, Quero Saber, esse projeto criado por mim e Mauro Rocha, ele está a serviço da vida, está a serviço de ajudar outras mulheres a se verem nessa situação que eu já vivi, que você está vivendo, e que tem inúmeras mulheres ainda nessa situação, e que a gente espera poder ajudar. Gratidão.